Oi, Débora. Débora, tudo bem? Ixi, Deu uma bugada, Débora tá travada ali, Edu. né? Bom, Simone, então vamos ver se. Vamos esperar só mais um pouquinho, ver se Vamos ela. esperar um pouquinho, ver se a Débora volta. Falar boa noite para todo mundo, né? Isso, se quiser. Aí, ó, ela vai voltar agora, creio que vai funcionar. Mas se você quiser já ir se apresentando para a gente, para quem está Vamos acompanhando a lá. live aí conosco. Boa noite, viu, gente? Primeiro eu quero agradecer aqui ao Papo Ter Autismo pelo convite. Foi um prazer ser convidada aqui para estar com vocês na noite de hoje e falar um pouquinho, né, da fonoaudiologia, que é a minha profissão. Eu sou Simone Lopes Herrera, sou fonoaudióloga, né? Sou fonoaudióloga já há 26 anos e há 26 anos eu trabalho com autismo. Né? Essa é a minha área. Eu sou especialista em linguagem infantil, né? Mas desde que eu me graduei, até antes de me graduar, eu já atendia pacientes, né? Pessoas com autismo, desde a graduação, né? De quando eu ia atender nas clínicas de linguagem, tem paciente com autismo, eu quero atender criança com autismo. Então, sempre foi uma paixão. Eu caí, mas eu voltei, tá? Aonde vocês pararam aí? Eu estava me apresentando já aqui. O Edu pediu para me apresentar, eu já estava falando. Então. Dá um microfone aqui para continuar. Fono sempre fala. Então, eu trabalho com pessoas com autismo, né? Desde antes da minha graduação. Há 26 anos eu sou graduada fonoaudióloga, fiz meu mestrado e meu doutorado em educação especial na Universidade Federal de São Carlos, na UFSCar, e também, né, fui em busca dessa formação, porque já trabalhava, né, numa escola municipal do autista, em São José do Rio Preto, que era um esquema de clínica-escola interdisciplinar, muito diferenciado, muito inovador para a época, né, em que se propunha, isso era mais ou menos 1995, 1996, quando eu fui trabalhar lá. Então, bem diferenciado mesmo, muito integrado, muito diferente. E fui fazer o meu mestrado, meu doutorado em busca sempre da formação como pesquisadora, mas para responder minhas questões como clínica, né? Como uma pessoa que trabalhava na prática e ia atrás da ciência em busca dessas respostas, né? Porque hoje em dia a gente fala muito de autismo e ainda é pouco. Mas lá nos idos de 1995, a gente não tinha quase nada na área de autismo aqui no Brasil, né? Então, não tinha coisa onde recorrer, onde fazer supervisão, quase nada onde estudar. Então, você tinha que buscar nas universidades e, quando muito, né, encontrava, e fora, né, do Brasil. Né? Então, tudo que a gente encontrava era literatura em inglês, em outras línguas, e demorava muito para chegar. A internet não era tudo isso que a gente tem hoje, então as informações demoravam muito para chegar. E o que a gente achava que era diagnóstico precoce, na época, era quando a gente pegava uma criança chegando para o atendimento com 5 anos de idade. Isso era precoce, né? Hoje, a gente já consegue detectar os sinais em crianças com 10 meses, 12 meses, né? Então, eu acho que eu acompanhei uma boa e longa trajetória da história do autismo dentro da minha profissão como fonoaudióloga, mas a trajetória do autismo como um todo, né? E a Maria Elisa Fonseca, que vocês conhecem bem, já esteve aqui com vocês também, né? A Maria Elisa Fonseca, nós nos conhecemos na época do mestrado, nessa época, né? Bem no início, eu estava começando, Maria Elisa também, né? E nossa amizade segue desde aí. E hoje em dia, sempre fui docente universitária também, sou professora de universidade. Hoje em dia, desde que comecei, saí da faculdade para fazer mestrado, doutorado, já dava aula em faculdade, né? Há 18 anos sou professora aqui da Universidade de São Paulo, da USP, Campus Bauru.
exerço aqui minhas atividades como docente nas clínicas que atendem via SUS, né? E também atendendo pessoas com autismo, né? Também atendendo pessoas com outras demandas dentro da área de linguagem infantil, né? E fluência, que é a minha área de atuação, dentro da educação especial, do ensino especial. E tenho uma empresa, há 2 anos e meio, abri uma empresa de cursos à distância, na área de educação e saúde, para cobrir dentro da minha demanda, da minha área, que é a área que eu lido, né? A fonoaudiologia, principalmente, mas também o ensino, a educação, a formação de qualidade para essas pessoas que se formaram e que querem uma formação de qualidade na área. Então, cursos na área de autismo, cursos na área de educação especial, cursos na área, nas áreas que vão agregar conhecimento às pessoas que já se graduaram e que querem fazer cursos de qualidade e moram em todos os cantos do Brasil e muitas vezes não têm condições de fazer cursos nos grandes centros, né? A educação à distância virou meio moda com a pandemia, mas eu já estudo e trabalho com ela já faz 10 anos, né? A minha empresa eu a abri há quase 3 anos, então foi antes da pandemia, mas tenho certeza que isso é uma excelente forma de levar boa formação para os profissionais, para que eles façam bons atendimentos também para todas as famílias e para todas as pessoas aí que procuram os atendimentos dos profissionais, né? E não pense que ensino à distância é fácil, né? Porque eu faço e não é fácil, não. Estudo muito. Quando é feito com qualidade, não é só largar a aula no Zoom lá, não é fácil mesmo. Bom, vamos para a primeira pergunta, Simone? Vamos lá. Ó, a primeira pergunta, ela diz: a partir de qual idade a fala da criança ela pode ser considerada um problema? E dentro dessa pergunta tem uma segunda pergunta, que é quando eu deveria levar o meu filho caso apresente, né, alguma discrepância na fala? Olha, na verdade, se a gente for pensar, a fala em si, ela é um marco que todo mundo espera que ocorra. A criança fale as primeiras palavrinhas, né? Todo mundo pensa que é assim, é como andar, né? É um marco no desenvolvimento. Então, eu quero que a criança fale as primeiras palavras. As primeiras palavras, elas ocorrem por volta de 1 ano de idade, né? Esse é um marco. A gente fala por volta, porque tem criança que é um pouquinho, né? Antes e um pouquinho depois. Uma variância aí de uns 3 meses. Né? 1 mês e pouco para baixo, 1 mês e pouco para cima. Por quê? Tem pesquisas que fazem uma média de crianças, etc. Por isso que a gente fala que é na média. No entanto, a fala em si, ela não é o mais importante, né? É a linguagem que ela é o mais importante. E a linguagem é muito mais do que a fala. O comunicar é muito mais que a fala, e ele vem muito antes, através dos preditores de fala, linguagem e comunicação. E eles vêm se desenvolvendo desde os comportamentos comunicativos pré-linguísticos. Então, quando a criança faz a interação face a face, quando ela olha nos olhos, quando ela responde, quando é bem bebezinho, aquelas interações, ai, que nenê bonitinho, e o nenê, responde, você sorri para o bebê sorri para você de volta, né? Quando o bebê já começa a sentar e ficar numa posição que já tem um domínio maior do espaço, começa a apontar o que deseja, né? E não só apontar para o objeto, mas apontar e olhar para você para requisitar aquele objeto. Isso é intenção comunicativa, né? Isso é muito importante para que surja a fala. Então, eu posso até ter a criança repetindo as palavras e falando, mas se não tem essa intenção comunicativa, isso já é um problema, né? Já tem que ir na fono. Então, essa questão, assim, pode até não surgir a fala, mas se eu tenho esses preditores de comunicação, né, eu tenho já bons sinalizadores, né? Então, a gente até espera as primeiras palavras, mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, até pode ser que antes
desse surgimento das primeiras palavras, já seja possível observar alguns comportamentos que vão me dizer que essa criança vai ter problemas de fala, comunicação e linguagem. Então, é assim, se você, pai ou mãe, né, já está observando o seu bebê e já acha ali que tem algum comportamento que não está muito bom, por via das dúvidas, já leve para um fonoaudiólogo observar esses comportamentos. Porque o fonoaudiólogo é que tem condições. A gente fica muito perdido, às vezes, porque leva para o pediatra, né? E o pediatra, muitas vezes, não sabe olhar esse tipo de comportamento. Né, o pai e a mãe falam assim, mas será que ele está respondendo? Eu acho que ele não responde quando eu chamo, né? O máximo que o pediatra vai fazer é pedir para fazer um teste auditivo, né? Que o teste auditivo para crianças pequenininhas, né? Muitas vezes, né? Envolve uma série de procedimentos mais invasivos, tal, e muitas famílias ficam com medo de fazer, né? Nunca vai encaminhar, quase nunca, né? Encaminha para uma fono, mas é importante observar. Tem como a gente observar esses comportamentos comunicativos, né? Antes mesmo do surgimento da fala. Ainda sobre isso, é uma pergunta minha, não está aqui no roteiro, tá? Mas aproveitando o gancho, quando a gente vai falar da aplicação da fonoaudióloga dentro do tratamento, você citou aí alguns procedimentos que seriam invasivos. O que seriam procedimentos não invasivos que a fonoaudiologia aplica nesse caso? Tá, na questão dos distúrbios da audição, quando você está querendo fazer um teste de audição, não, tem vários procedimentos para teste de audição que não são invasivos, né? A audiometria, a observação do comportamento auditivo, se você quer ver se a criança ouve ou não. É que um bebezinho que ainda não responde, né? Para você ter certeza se ele ouve ou não é a minha área, tá? Porque eu não faço teste auditivo. Mas para ter certeza se ele ouve ou não, você tem que fazer um teste de potenciais evocados, auditivos, né? E você tem que fazer sob sedação. Então, tem muitas famílias que não querem sedar, para ter certeza, né? E aí fica na dúvida. Quando o bebê é muito pequenininho, não tem como responder ao teste, né? Porque tem outros testes, por exemplo, que tem respostas por reforços visuais, onde a criança tem que olhar para quando tem um estímulo, né? Ou responder levantando a mãozinha ou encaixando um brinquedinho quando tem um estímulo auditivo. Mas daí o bebê tem que estar maiorzinho, né? Então, depende da faixa etária do bebê. Eu perguntei justamente por conta disso. Eu também não sou dessa área, não conheço, e foi uma dúvida que me ocorreu agora e talvez tenha ocorrido para outras pessoas que estão acompanhando. Com certeza. Tá? Uhum. Bom, eu caí de novo, né, da criança com autismo. Às vezes os pais falam assim, será que ele não é surdo? Porque eu chamo, ele não olha, né? E às vezes acho que a maioria, né? A maioria acontece isso, né? Sim. É que às vezes é sistemático, né? Tem hora que você chama, olha. E tem hora que chama e não olha. Aí fica fazendo o teste, né? Chama de um lado, chama do outro. Então, é sempre por via das dúvidas, tem mesmo que levar e fazer um teste de audição, né? Mas, às vezes, não é o caso também, né? Entendi, eu caí de novo, né? E voltei. Edu, se eu cair, você segura as pontas aí, Edu. Deixa comigo. Bom, então eu vou para outra. Eu vou para outra pergunta. Então, Simone, qual é a relação entre o autismo e a fonoaudiologia? E entre o autismo e a linguagem? Deixa eu só falar uma coisa. Eu falei da Maria Elisa já, ela já entrou aqui. Ela está aqui, ó. Ela está aqui, ó. Simone, companheira de viagem desde o século passado, literalmente. Ela está entregando a idade. Não pode falar que é do século passado. Não, gente, aí eu fico desconfortável. Desde o século passado mesmo. Eu contei já que a gente começou a nossa amizade em 1996, Maria Elisa. Século passado. A Maria Elisa é um amor, sempre me socorre. Toda vez que eu preciso de alguma coisa, eu mando mensagem para ela, responde.
Alguma mãe que vem me perguntar alguma coisa, eu falo, leva na Maria Elisa. Aí eu mando mensagem para ela, ó, vai uma mãe. Ó, tá indo uma mãe aí. Olha, então eu queria... eu vou fazer de novo a pergunta. Qual a relação entre o autismo e a fonoaudiologia? Entre o autismo e a linguagem? Olha, a fonoaudiologia, ela é uma profissão que já está intrínseca no autismo, né? Na intervenção. A criança com autismo, ela precisa de uma fonoaudióloga, sempre. Por quê? Porque se a gente for pegar lá qual a definição do autismo pelos manuais diagnósticos estatísticos, né? Onde estão as alterações das pessoas com autismo pro diagnóstico, que a gente sabe que tem mesmo alteração, né? Nas alterações que envolvem interação social, comunicação e presença de comportamentos e interesses e atitudes estereotipadas e repetitivas, né? Então, essas duas coisas envolvem comportamentos comunicativos, né? Comunicação, e isso envolve necessariamente comunicar, que envolve a fono. A fono é a ciência que trabalha comunicação, fala, linguagem. A gente habilita, a gente reabilita, a gente desenvolve. É claro que não é só fono, né? Precisa de um monte de outras intervenções, e é óbvio que é uma boa avaliação, é um bom trabalho em equipe, é uma boa avaliação conjunta, interdisciplinar, né? Junto com a família, junto com a escola, é que a gente vai levantar naquele momento que a criança precisa de maior foco de atenção, né, de intervenção. Mas a fono pode auxiliar em várias frentes, né, e fazer um trabalho em conjunto importantíssimo. E a linguagem, gente, ela é importante para estruturar, e a criança com autismo, ela precisa de estrutura para tudo, né? Estrutura visual, estrutura de organização, estrutura nas suas funções executivas. Então, vamos pensar assim, o que é a linguagem? Tá? Se eu falar, por exemplo, cadeira. Cadeira é um nome que deram, né, para uma coisa que a gente usa para sentar, certo? Isso foi padronizado socialmente. A gente aprende que o nome é cadeira porque a gente convive numa sociedade que todo mundo chama que é cadeira, certo? A gente convive e a gente aprende, porque as pessoas chamam por esse nome, porque a gente senta nela e a gente vai associando, ó, cadeira, pega a cadeira, senta na cadeira, vai na cadeira. A gente ouve, a gente vê, a gente vivencia, a gente sabe a função. E tudo isso a gente vai associando com o significado da cadeira, com a imagem da cadeira, com o que para a cadeira serve, com a cadeira que eu vejo, com a cadeira que eu sento. Então, eu misturo essas imagens auditivas, visuais, sinestésicas, né, de sensorial, né, do que eu sinto da cadeira, e isso vai fazendo o que é a cadeira, uma representação para mim do que é a cadeira. Isso é linguagem. Tá? Então, o fonoaudiólogo, ele ajuda nessa organização do que é linguagem. E cadeira, se eu falar cadeira, eu vou pensar numa cadeira. Você, Débora, vai pensar na sua cabeça numa cadeira. E o Edu vai pensar numa outra cadeira. Mas tudo é cadeira. Isso é linguagem. Perfeito. E linguagem, ela é diferente de fala. Ela faz parte da fala, mas ela é diferente de fala. Mas eu preciso dela para que a minha fala gere comunicação. Uma fala sem linguagem não gera comunicação. E é isso que um fonoaudiólogo é diferente numa equipe do que qualquer outro profissional para trabalhar a fala. Eu achei interessante na sua fala, Simone, a fala da interdisciplinaridade. É uma coisa que eu falo muito dentro da biologia, né? Que o pessoal insiste em criar atrito entre biólogos e veterinários, um é mais que o outro. Isso eu também tenho percebido que existe muito dentro do mundo do autismo. Alguns profissionais achando que são melhores que outros, quando na realidade isso acaba prejudicando o autista e a família do autista, porque tira o foco do que precisa ser o foco.
né, que é o desenvolvimento, o diagnóstico. Então, eu achei muito bacana da sua parte citar a interdisciplinaridade, porque eu acho que isso é o que dá a base e o fundamento para que o diagnóstico e o tratamento aconteça. Eu cito e eu fico muito triste quando acontece uma falta de respeito com as áreas alheias, sabe? Eu fico realmente muito triste, porque fico triste quando eu vejo, hoje em dia, muitas pessoas falando assim, deixa de fazer, faz só tal coisa, deixa de fazer a fono, faz só tal coisa, deixa de fazer a TO. Gente, não tem que deixar de fazer, tem que agregar, né? Tem que todo mundo trabalhar junto. A gente só tem a ganhar. Quanta coisa eu não aprendi trabalhando em equipe, né? Trabalhando junto com a TO, trabalhando junto com a psicóloga. Meu, quanto caso já não atendi junto? Quantas semanas e semanas já não fui junto com a Maria Elisa para tudo quanto é lugar nesse Brasil, e a gente avaliava os casos juntos, fazíamos os planejamentos juntas, né? Na escola do autismo, onde eu trabalhei por mais de 10 anos, a gente fazia tudo junto, né? O planejamento, a observação, o acolhimento das famílias, os grupos de pais. O planejamento a gente fazia junto com a professora e a equipe, e o responsável pela equipe clínica. Cada criança tinha um responsável da equipe clínica que ficava comandando, mas todo mundo se conversava. Não que cada um não fizesse seu trabalho direcionado, mas todo mundo planejava junto. Sabe? Não é difícil. Só que precisa ter boa vontade, né? É aquela famosa briga de ego, né? Simone, quando uma criança ela é repetitiva demais na sua fala, nos sons que ela emite, na maneira dela gesticular, dela tentar se comunicar, se ela é repetitiva na sua linguagem, o que a gente pode ter como sinal de alerta? Isso é um sinal de alerta? Quando ela é repetitiva em sons, falas, na linguagem... Quando ela já tem o diagnóstico de autismo ou quando não tem? Quando ela não tem. Quando ela não tem. Quando ela não tem. A gente tem que caracterizar o que seria repetitivo, né? Na fala, repetir, sempre falar a mesma coisa? Isso. Eu acho assim, teria que fazer uma análise de todo o comportamento dessa criança, né? E verificar em que momentos que ela está usando uma linguagem mais repetitiva, se isso tem uma função, né? Eu sou muito da linha de trabalho, mesmo para uma pessoa com autismo, que a gente tem que fazer uma análise muito pormenorizada da função que aquele comportamento está tendo, mesmo que seja uma fala repetitiva. Mesmo a ecolalia, mesmo a estereotipia, né? Sempre a gente tem que analisar como está aparecendo isso, e eu até faço propostas de análise, eu tenho um curso na minha empresa, inclusive, que eu faço essa análise mesmo para tentar verificar a função, né, disso. Então, eu acho que num primeiro momento, se isso está acontecendo, a gente tem que tentar ver em que ambiente, quais as situações em que estão ocorrendo, e se for uma criança que não tem um diagnóstico de autismo, talvez, se isso tiver junto com outras características, né, já seja um sinal de alerta e essa família tem que buscar uma equipe para fazer a avaliação do seu filho, né? Perfeito. Então, assim, só para ver se eu entendi a resposta. Se existe essa repetição, se existe esse hábito da criança repetir muitas coisas, falas, gestos ou sons, pode ser um indicador de que ela possa ter algum tipo de distúrbio, problema ou algo do tipo, e precisa ser, então, levado a fonoaudióloga ou outros profissionais da área. Um especialista em desenvolvimento infantil, né? Algum profissional que tenha já um olhar para poder analisar se isso realmente pode ser um sinal de alerta, né? Perfeito. Perfeito. Débora? E o que eu digo sempre é que a gente tem que procurar alguém que realmente saiba fazer o diagnóstico, porque aconteceu comigo, e o meu filho no psicólogo, falava que era distúrbio de comportamento. Levava no neurologista, era distúrbio de comportamento. E aí,
Só depois que eu levei na Maria Elisa que ela deu o diagnóstico, e aí que eu fui entender tudo o que se passava com ele, né? Então, numa dessa, eu perdi um bom tempo. Tem que procurar a pessoa certa. Lembrando que o diagnóstico de autismo, gente, só pode ser dado por médicos, um diagnóstico médico, ou psicólogo que seja habilitado, né, para isso, tá, gente? Então, não é um diagnóstico que qualquer um pode dar, né? Você pode levantar, por exemplo, eu como fonoaudióloga, não posso dar um diagnóstico de autismo, mas eu posso levantar e aplicar protocolos de risco, né? E dentro das alterações de fala, comunicação e linguagem, eu levanto todos os pontos e falo assim, olha, dentro das características de autismo, nas alterações de fala, comunicação e linguagem, ele tem isso, isso, isso. Nos protocolos de risco, ele pontuou para isso, isso, isso. Então, eu vou encaminhar para avaliação agora do médico e tal, né? E aí, eu sempre dou opções para a família buscar aqueles médicos, aqueles profissionais, né, que eu confio, né? Porque não é todo médico, só porque é médico, neurologista ou psiquiatra infantil, e não é só todo psicólogo, gente, que tem a formação para um bom diagnóstico. Então, sempre se informe antes de levar seu filho, né? Leve para profissionais, pergunte. Hoje em dia tem muitos grupos, olha, aqui no grupo mesmo, né? Vocês podem aí dar informações para vários pais, várias famílias que devem procurar vocês, né? Porque é muito importante que tenha essa rede, né? De apoio para as famílias que estão iniciando aí a sua trajetória. Porque eu já tem casos no nosso grupo de mães que levou o filho para fazer avaliação e não deram diagnóstico depois de muitos anos que descobriu que ele era autista. Então, quer dizer, se perdeu muito tempo, o que a criança sofreu e o que a família sofreu, né? Então, se tivesse sido numa pessoa que tivesse um psicólogo ou um neurologista que tivesse esse conhecimento, teria poupado, né, a família e a criança desse sofrimento, eu acho. Com certeza. Eu vou fazer mais uma pergunta, Simone. Você acha que a TV, tablet, celular influencia na fala da criança? Olha, na verdade, a TV, o tablet e o celular, eles influenciam se os pais e a família não derem outros estímulos para a criança, né? Tipo, se está usando aquilo como o único mediador da criança. Então, assim, a criança passa 10 horas por dia naquilo. Então, a criança está sendo... aquilo está sendo usado como uma babá, aquilo está sendo usado como um distrator. Então, aquilo está roubando tempo do quê? De interação de qualidade da criança. A criança precisa brincar, a criança precisa do brinquedo concreto, a criança precisa do olho no olho, a criança precisa da interação com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os amiguinhos, né? Então, se aquilo está roubando tempo de interação de qualidade da criança, sim, prejudica, inclusive, o desenvolvimento de fala e linguagem. O que a gente vê, inclusive, é a criança, mesmo com desenvolvimento típico, atrasando e ficando com mais dificuldade para falar, inclusive usando de falas, por exemplo, preferindo usar o idioma inglês, porque assiste os desenhinhos falando blue, yellow, red, né? E ficam repetindo aquilo. Então, muitas vezes você fala, nossa, mas, né? E sabe as cores em inglês, mas não sabe em português, né? Então, realmente você vê que isso está sendo um substituto aí para uma interação de qualidade. E até a Associação Americana de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, recomenda que crianças até 3 anos de idade não tenham acesso à tela. E depois disso, até os 5 anos de idade, tenham acesso a meia hora de tela por dia, né? A gente sabe que hoje em dia isso tem sido quase impossível, ainda mais com a pandemia, né? Por isso que eu estou perguntando. Isso tem se expandido. No entanto, isso tem que ser usado com muita cautela, porque, por exemplo, você pode até deixar mais, mas vai ver um desenho de qualidade,
Fique junto com o seu filho, mediando, para ver o que ele está assistindo. Pare, dê intervalos, comente, dê um significado para aquilo, né? Acompanhe o que ele está assistindo, não simplesmente largue lá, né? Eu sei que às vezes a gente precisa de um tempinho ali para fazer uma coisa, tal, mas vai intercalando, sempre alguém da família de olho, junto, interagindo, dando significado. Assiste um pouquinho, para, o que viu? Por que tá legal? Quem fez o quê? Qual foi? Quem foi? Interação, né? Exatamente. Aproveita aquilo para interagir também, né? Tu pode fazer a próxima. Dentro do que você falou agora, Simone, eu acho que a participação da família é essencial para isso, né? Então, eu acho muito bonito quando eu vejo pais e mães de autistas que documentam isso, né? Que registram isso, que mostram a sua participação na vida do autista e acaba até gerando dúvidas na gente, né? Gente, como que consegue dividir a vida pessoal, profissional e ainda conviver junto com o filho, que foi inclusive uma das perguntas que nós fizemos aí para o Diogo, né, que foi na live passada. Eu acho muito legal ver essa interação da família. Simone, partindo para a próxima pergunta, quando existe mais gestos do que fala propriamente dita, a gente deve fazer o quê? O que você, como fonoaudióloga, recomenda que nós façamos? Eu sei que a gente tem que levar para passar por uma consulta, uma análise e tal, mas, a princípio, para o pai e para a mãe que não tem essa percepção logo de cara, o que eles poderiam observar para que possam entender melhor a situação? Quando a criança usa mais gestos, né? Isso. Então, nós temos que ver, porque na verdade, assim, tem um monte de coisa que pode estar acontecendo. A gente tem que levar para uma avaliação mesmo, porque a fono tem que observar por que a criança está usando mais gesto e que tipo de gesto é. É gesto com intenção comunicativa? É gesto que está substituindo a comunicação? Ou é só apontar? Ou é só uso de adulto como objeto? É só arrastar o adulto até um lugar? Ou é gesto assim, ó, aponta, sim, não, representativo, tipo casa, mais, tchau, vem, para. Quer dizer, tem gesto de tudo quanto é tipo. Tem gesto que é mais simbólico, que é mais representativo, que é mais ok. E tem gesto que não significa nada, que que não tem significado nenhum. É gesto acompanhado de olhar ou é gesto sem direcionamento nenhum? É um gesto que a criança tenta fazer sons ou nem isso? Ela simplesmente não varia, nem a expressão facial. Então, é muito complicado da gente dizer. O que eu tento sempre, de uma forma geral, falar assim, é uma tentativa de comunicação? Nenhuma tentativa de comunicação pode ser desprezada. Então, a gente tem que fazer valer essa tentativa de comunicação da criança e mostrar que a gente está disponível para essa comunicação, tá? Mas a gente tem que levar para uma avaliação da fonoaudióloga nesse sentido, exatamente para poder analisar e ver o que a gente precisa fazer. E que tipo de alteração pode ser, porque tem muitas alterações de linguagem, seja na criança com autismo ou na criança que não tem autismo, que o uso excessivo de gestos em detrimento da oralidade, né, da verbalização, pode significar outras alterações junto, né, com o autismo, como a apraxia de fala na infância, como uma disartria, como uma outra dificuldade, né, de comunicação. É legal, Simone. Eu achei bastante interessante a resposta. Na verdade, essa pergunta é um pouco provocativa, propositalmente, para abrir um pouco os olhos de quem nos acompanha aí, dos pais que assistem e acompanham as lives aí do Papo Ter Autismo, para ver que não é simplesmente isso. Não é simplesmente, olha, ele gesticula demais, ele tem autismo. Olha, ele não se comunica, então ele tem autismo. Olha, ele não fala, então não é assim.
Então, assim, é mais uma pergunta provocativa mesmo, para poder gerar justamente esse conteúdo, que o buraco é mais embaixo, que existem muitas causas que podem ser as responsáveis pelo que está acontecendo, e que é importante aí que os pais e a família observem e saibam identificar. Exatamente. E até porque é assim, é impressionante. Criança pequena que não fala, dá um Google para você ver, você coloca lá, criança pequena que não fala, a primeira coisa que aparece é autismo. E nem sempre é, né? Criança pequena que não fala pode ter um monte de coisa, né? Então, é óbvio que a gente tem que descartar o autismo, sim, né? Temos, né? Mas tem uma série de outros transtornos do desenvolvimento, que não só o autismo, que tem que ser descartados também, né? É porque eu trabalho numa creche, né, Simone? E creche até os 3 anos. Então, geralmente, o que acontece? Alguém vem falar, olha, meu filho não fala, o que você acha? Você acha que ele tem alguma coisa? Eu, como professora, falo, olha, você quer tirar dúvida? Leva numa fonoaudióloga, né? Ela vai poder falar para você o que seu filho tem alguma coisa ou não. Porque a gente não tem como falar, né? Porque às vezes é um atraso mesmo, às vezes não é nada. Então, a primeira coisa que eu falo, leva numa fonoaudióloga e tira as suas dúvidas e ela vai te orientar, né? Acho que melhor não, é melhor pecar pelo excesso de ter levado fazer avaliação, né? Porque a gente vai definir uma conduta de acompanhamento desse desenvolvimento infantil, né? E é importantíssimo, é um sinal de alerta a criança não estar falando, né? Aí a gente vai direcionar para que é. Inclusive, um bom profissional, eu falo isso não só para mim como fono, acho que para todos os profissionais que lidam com infância, né? Inclusive, não só na área da saúde, na área da educação, como você, Débora, que trabalha na creche, é uma educadora, né? Todos os profissionais que lidam com criança, a gente tem o dever, realmente, de ter um olhar para o desenvolvimento da infância e falar, isso é um sinal de alerta, não sei muito bem para quê, mas então já vou saber para onde encaminhar, né? Vou encaminhar, acho que esse eu vou encaminhar para fono, acho que esse talvez melhor encaminhar para psicóloga. Então, você já tem aqueles sinais, então, para onde você vai direcionar, né? Tem uma mãe aqui, deixa eu ver, a Maria Natália. Ela está falando, meu filho muda muito de fala e de humor. Horas quer ser bebê e fica falando como bebê. Minutos depois diz que é um rapaz e fala normal. Pode ser um sinal de autismo? Olha, Maria Natália, o fato dele ficar falando como um bebê e depois ficar falando como um rapazinho, por si só, não significa um sinal de autismo. Mas, assim, eu não sei a idade que ele tem, não sei mais que outros comportamentos ele pode estar manifestando, né? Então, eu acho que seria importante você sentar e fazer uma listinha de tudo que chama atenção, né, no desenvolvimento dele, no jeitinho dele, para você, assim, ter noção, assim, do que pode estar levando ele a ter esses comportamentos. Tem 5 aninhos, né? Aí vê se tem mais coisa na fala dele que chama a sua atenção, né? E se tem mais coisa no comportamento dele que chama atenção. E aí, tendo isso em mãos, eu acho que se for coisa mais na fala que chama atenção, já vai levar para uma fono para fazer uma boa avaliação. Né? Se for já uma coisa mais no comportamento dele, do jeito de ficar mudando de humor toda hora, como você está dizendo, né? Aí isso já leva para uma boa psicóloga, mas uma boa fono, uma boa psicóloga que tenha noção de desenvolvimento infantil e para que possam, então, fazer uma boa avaliação nele, tá? Então, ela está colocando aqui uso do vaso sanitário ao contrário, comportamentos faciais estranhos. Então, seria bom você levar assim para fazer uma avaliação com um fono ou um psicólogo que já tem uma noção aí de desenvolvimento infantil, de autismo, para já fazer uma avaliação aí, poder te dar uma noção aí do que seu filho pode ter, né? E fazer encaminhamento aí, se achar para uma boa avaliação completa.
Ô Simone, e deixa eu te perguntar uma coisa. A criança, dependendo da idade que ela chega no seu consultório, tem diferença do seu trabalho de fonoaudióloga de idade para idade? Ah, tem bastante diferença. Tem muita diferença, porque a criança, quanto mais cedo começa a intervenção, né, intervenção precoce, é melhor, óbvio. Tudo que quanto a gente começa antes, melhor. E tem diferenças em relação a muitos fatores, né? Então, eu gosto muito de conversar com a família sobre as possíveis linhas de intervenção, sobre a minha linha de trabalho, sobre que existem outras linhas de trabalho também, o que existe de baseado em evidência na área do autismo. Eu converso muito claramente, né? Sobre o que existe, que existe muitas coisas que funcionam, outras que não funcionam, e que a família vai ter que escolher e optar, né? Inclusive, não só na minha área, né? Como fonoaudióloga, de uma forma geral. Então, eu vou esclarecendo isso e com aquilo que eu acredito como profissional e aquilo que a família também escolhe, porque eu acho muito importante. A família tem que ter esse poder de decisão, sabe? Sobre aquilo. Então, é muito variável. Não tem como eu te falar assim, com 2 anos eu faço assim, assim, assado. Com 3 anos eu faço assim, assim, assado. Porque eu acho que isso depende muito do momento da família, das escolhas que eles fazem, do que está disponível, né, no serviço naquele momento. Então, às vezes, se é o serviço público, se é o serviço privado, se é o terceiro setor, né? Então, o recurso que temos naquele momento. E são coisas que a gente não tem como prever. Por exemplo, há um ano atrás, eu não tinha como a gente prever que ia aparecer uma coisa chamada pandemia, né, da Covid-19, e que a gente ia ter que adaptar totalmente todos os serviços ofertados, né? Então, acho que é muito assim, mas varia assim, o tratamento fonoaudiológico, a intervenção fonoaudiológica depende muito. E depende, sabe do que também? Do que a gente estava falando antes com o Edu, quando o Edu fez a pergunta da interdisciplinaridade. Varia muito assim, qual é a equipe que está com a criança? Sou eu que vou ajudar a família a formar essa equipe? Ou já tem uma equipe? Como eu vou ser recebida por essa equipe? Essa equipe quer trabalhar junto ou não quer? Porque tudo depende. Então, aí a gente vai programar o que vai fazer. Então, já juntando nessa pergunta, Simone, Edu, já vou passar uma para frente já. Porque tem muitas mães que falam assim, mas meu filho vai na fonoaudióloga e só brinca. Então, eu gostaria que você desse uma explicação dessa parte, porque às vezes acho que está brincando e não está, né? É todo não está. Pela cara da Simone... Fazer planejamento de intervenção, gente, a gente usa muito recurso lúdico. Eu uso brinquedo, a gente usa brinquedo, a gente monta o que a gente monta de estratégia. Gente, eu sou a maior catadora de sucata da face da terra. E vira daqui, vira dali, tudo a gente tem ideia. Vou em dessas lojinhas de R$1,99, né? Agora eu não vou mais. Compra as coisinhas tudo pela internet. Mas monta recurso, bota as alunas para fazer também as coisas, para montar a estratégia. Então, o que a gente faz, né? A gente usa o recurso lúdico, né? Para trabalhar como material, para montar as nossas estratégias. Mas tudo tem um planejamento por trás, gente. Tudo tem um objetivo. Então, esse planejamento foi feito com base na avaliação, com base nas conversas, com base nas reuniões, com base em tudo. Então, não é um simples brincar, né? Tem uma estratégia por trás. Tudo é planejado, desde o que você vai falar, a instrução que você vai dar, desde a resposta que você vai dar para a criança, se ela acerta, se ela erra. Se ela erra, que tipo de apoio, que dica, né? Você vai dar para a criança. Se ela erra de novo, quantas vezes você vai tentar? É tudo planejado. E a gente faz tudo isso parecendo natural, né? E é natural, é importante que seja natural. A gente incorpora isso, né? E se deu tudo errado, a gente tem a alternativa A, B e C ainda, né? Então, eu uso bastante isso também. A gente tem na sessão tudo muito planejado. Muito planejado.
Bom, legal. E em relação ao planejamento, eu já dei palestra em muita escola municipal e estadual para crianças. Na verdade, as crianças sempre foram o meu maior público. Dentro da temática de biologia, meio ambiente, eu tenho essa facilidade de passar isso para elas. E eu vejo, ouvindo você falar, antes da gente entrar no ar, me veio, sabe, a memória de tantas crianças que, conhecendo o que eu conheço hoje do autismo, eu poderia ter ajudado, às vezes, uma família ali a diagnosticar, a indicar a procura de um profissional para identificar. Então, assim, é revoltante. Eu me coloco no seu lugar, eu me simpatizo com a revolta de quando dizem que a gente só brinca e não, né? E a gente sabe que não é bem assim. Se for só brincar, também brincar é isso aí mesmo, que é excelente para o desenvolvimento, brincar. Com certeza. Você vê o que eu faço. Brincar nunca é só brincar. Quando eu tô no meio do mato, eu até brinco, né? A criança, ela não brinca, a criança, ela leva a sério. Exato. Não, eu gosto muito de levar, quando eu vou levar as crianças para fazer uma trilha, alguma coisa assim, eu sempre aviso a professora que em algum momento eu vou sair correndo. E aí eu saio correndo na hora que eu vejo um galho, uma folha, o que for. E eu me jogo em cima daquilo, eu rolo no chão como se tivesse pego o maior bicho do mundo. E essas crianças ficam loucas, querem saber o que é, o que não é, como que funciona. E aí a professora fica assim, meu, o que ele está fazendo? Mas muitas famílias pensam isso, mas tudo tem um fundamento, é uma forma da gente se aproximar, inclusive, da criança, para ganhar a confiança dela e aí conseguir trabalhar de forma mais eficaz. Acredito que seja um dos pontos principais das brincadeiras também, né? Vamos para uma próxima. O que você me fala, Simone, sobre a fonoaudiologia e a alfabetização? O que tem de associação entre essas duas coisas? Olha, a alfabetização, ela faz parte, inclusive, de muitas habilidades, né? Não é a minha parte específica, eu não trabalho muito com leitura escrita, eu trabalho com a pré-alfabetização, que eles chamam, em inglês é literacy, que eles falam, né? As habilidades que você trabalha pré-alfabetização. Então, consciência fonológica, consciência fonêmica, acesso ao léxico, memória de trabalho, são todas habilidades que a gente trabalha pré-alfabetização, que são importantíssimas para a linguagem, de uma forma geral, né? Mas a criança, para você ter ideia, ela baseia todo o seu aprendizado de leitura e de escrita na fala, né? E tanto que no começo, todas as teorias, se a gente for ver, de psicogênese de escrita, né? Professores, educadores aqui de plantão me corrijam se eu estiver errado. Mas a criança, ela baseia tanto o pensamento dela de psicogênese da escrita na linguagem, que quando ela vai escrever formiga, ela escreve pequenininho, né, no começo, depois elefante, ela escreve grandão, porque a formiga é pequenininha, o elefante é grandão. Então, ela associa muitas imagens que ela tem, né, a questão da linguagem, muito nessa direção. E a questão da consciência fonológica também, né, que nós temos. Por exemplo, se eu falo pato tem duas partes, né, a palavra pato. É importante que eu tenha essa consciência fonológica da palavra, mas porque, inclusive, a nossa língua, ela é silábica, né? Então, pato, né? Eu abro a boquinha 2 vezes, porque eu tenho 2 sílabas, né? Então, todo esse processo, essa preparação, essa programação para a alfabetização, ele é feito com preparação e base na linguagem oral. Então, se a criança tem dificuldades nessa parte toda da linguagem oral, né, desse preparo da fala, da linguagem oral, toda a parte da alfabetização vai ser comprometida, né? Ela vai ter mais dificuldade. Não significa que uma criança que não fale não tenha condições de ser alfabetizada, tá? Nós sabemos muitas crianças com autismo que não falam, não são verbais e que conseguem escrever. Mas elas têm linguagem. Elas podem não falar,
mas a linguagem elas têm. Tá? Por isso que a gente fala tanto do desenvolvimento da linguagem como importante, não é só fala, né? E aquela coisa da cadeira, né? De pensar a cadeira, saber que aquilo é cadeira, o que representa a cadeira, vivenciar a cadeira, né? Então, a linguagem está ali. A linguagem é essencial para a questão da fala, da alfabetização, né? Não necessariamente a fala, mas a criança, ela apoia, sim, né? Na hora de conseguir escrever. Então, e tem as fonos que trabalham com aprendizagem, com alfabetização, com os distúrbios de aprendizagem, com desenvolvimento de leitura e escrita. Então, eu até pela especificidade da universidade, né, e da minha atuação específica em linguagem infantil, né, que eu atuo basicamente dentro da linguagem infantil, meu grande rol de atuação aí até 8, 9, 10 anos, assim, explodindo, né? Tenho casos de até 12 anos, alguns, né? Mas porque acaba especificando mais por conta da linha aqui de pesquisa e de trabalho dentro da universidade. Mas tem todo o trabalho da fonoaudiologia também com aprendizagem, com alfabetização, que é amplo. Tanto para pessoas com autismo, sem autismo, né? Temos os transtornos de aprendizagem aí, inúmeros. Eu tenho TDAH. Você tem? Fono trabalha também com TDA, né? E TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que inclusive são comorbidades, que vem outras alterações que vêm junto, que podem vir junto com o autismo. Né? Tem muitas pessoas com autismo que podem ter o transtorno de déficit de atenção ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade conjuntamente. Eu passei por fono por muito tempo. Ixi, gostava da sua fono? Adorava. Ah! Pior que eu adorava aí. Que coisa boa, fico feliz. Simone, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu, como trabalho na creche, não está aqui nas perguntas que nós formulamos, mas agora veio na minha cabeça. Berçário 2, né? Trabalhei muitos anos no berçário 2. Então, assim, o que eu percebi é que a criança que chupa chupeta, né? Falar um pouco da criança que chupa chupeta. Então, a criança vai para a creche, a gente começa a ensinar ela a dar chupeta e a gente só dá para dormir. E a criança que a gente consegue fazer isso, a fala desenvolve mais fácil do que a que fica com a chupeta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso daí, da chupeta e a dificuldade da fala. Olha, a chupeta é um hábito deletério, tá? O que é o hábito deletério? Um hábito que não faz bem, até porque você está ocluindo, né, aqui a boca. A respiração, ela deve ser predominantemente nasal, e o fato de estar com a chupeta na boca já favorece uma posição de boca assim, posicionamento de língua aqui, errado, e a respiração oral nasal ao mesmo tempo. Aí, mesmo que você tire a chupeta, a criança fica com a boca aberta e ela começa a respirar pela boca. E baba. Então, e babar, exatamente, a não segurar a baba. Então, assim, a criança, até bebezinho, a gente dá chupeta para se acalmar. Eu dei chupeta para o meu filho. A questão é que até aos 2 anos de idade, você tem que retirar essa chupeta. E dar a chupeta na hora de dormir, não é para ficar o dia inteiro com a chupeta. Por que não pode ficar o dia inteiro com a chupeta? Exatamente por esses fatores que eu falei, senão fica respirando. E aí tem gente que ainda amarra aquele panão, né? Na chupeta ainda fica aquele negócio assim. Tem uns que tem uma cabeça de bicho ainda na ponta. Nossa, né? Judiação. E aí o que acontece? A criança começa a deixar oportunidades comunicativas porque fica com preguiça de tirar a chupeta para falar. Ou então começa e falando com aquele chupetão na boca, gente. Então já começa, aí vira uma coisa puxando a outra. E depois começa a ficar, não sei se vocês já viram, aquela mordida, que a gente fala que é aberta. Mordida aberta anterior, que a criança abre aqui e fica aberto o dente. Que é a mordida aberta mesmo. Fica bem o espaço da chupeta no dentinho, fica aberto, gente.
E se isso não ocorre, se essa troca não ocorre, né? Antes de eu trocar a dentadura, os dentes da criança não trocar da dentadura decídua, que é os dentinhos de leite, para o dente permanente, prejudica a dentição da criança para o resto da vida, né? Então, assim, não é um hábito que traz boas coisas, por isso que é um hábito deletério. Então, é melhor não ter esse hábito. Realmente é um hábito que não vai fazer bem nem para a fala, nem para a dentição, nem para a respiração, nem para a amamentação, né? Nem para a alimentação, porque daí fica aquilo aberto, a criança não consegue mastigar direito. Nem para a alimentação vai fazer bem. Então, até os 2 anos sem chupeta. Se possível, sem chupeta nunca, né? Mas se usar chupeta, só até os 2 anos e só para dormir. Eu fiquei com uma turminha de B1 uma vez. E eu já comecei a ensinar eles desde pequenininho, já era bebê, né? Então eles iam dormir. Não, eles chegavam, eu fui ensinando, eu guardava a chupeta de todo mundo, na hora de dormir, eu dava cada um com a sua chupeta, e eles iam deitar no colchãozinho. Aí eu fui pro berçário 2, e eles ficaram com outra tia. Só que aí chegava na hora que eles chegavam, eles iam dar chupeta para eu guardar, entendeu? Porque eles estavam acostumados comigo. Aí eu falava, não é para mim, é para outra tia, para sua tia é outra. Aí eles iam dar para outra, porque eles estavam acostumados comigo um ano antes de dar para eu guardar, e aí eu fui ensinando nos outros também, né? Então aí todo mundo guarda. Agora, eu tenho lá, quando a gente faz na clínica escola da faculdade, né, a gente tem a caixa de guardar, antes de entrar na terapia, tem as crianças que chegam com a chupeta, né? A gente fala, ai, veio com a chupeta, ai, não pode, não. Aí a gente tem a caixa mágica de guardar a chupeta. Daí vem, passa, todo mundo tem que guardar a chupeta, tudo separadinho, né? Aí agora a gente tem a caixa mágica de guardar chupeta e há uns anos a caixa mágica de guardar o celular, né? Não, agora é de chupeta e de celular, né, na terapia. Isso quando tem o grupo de pais e mães que a gente faz, viu, mães? E a gente tem que fazer a caixa mágica de guardar o celular para as mães também, porque senão fica assistindo o grupo de mães assim, ó. Não assiste, não participa, não faz as coisas. A gente tira de todo mundo. Edu, faça a última pergunta, que nós já estamos no tempo aqui. Certo. Simone, você já chegou a comentar sobre essa pergunta, mas eu vou reforçar ela, tá? Porque o ortodontista, tá? E o ortopedista, eles geralmente encaminham para a fonoaudiologia. Você deve estar perguntando do ortopedista funcional dos maxilares, né? Isso. Então, exatamente por algumas questões vinculadas a essa. O ortodontista, normalmente, é por causa do desalinhamento dos dentes, né? Muito por conta desses hábitos deletérios. Um dos hábitos deletérios é a chupeta. Outro é a questão do sucção digital. A sucção digital é pior que a chupeta, gente. A criança que chupa dedo. Por quê? A sucção do dedo, a criança vai ficando com a impressão digital do dedo no fundo. Isso faz o palato, que é o céu da boca, ficar bem fundo, que a gente chama de palato ogival. Tirar espaço de respiração do nariz, ó, aqui, ó, vem para o fundo. E isso aqui fica atrésico, que a gente fala, diminui aqui, ó. A criança fica com tudo desencontrado, gente. Pode não parecer, você olha, você não vê, mas assim, a criança fica com a face mais fina, prejudica a respiração, prejudica a dentição, porque daí aqui começa a ter um crescimento diferente, a parte da maxila e da mandíbula. Então, começa a ocasionar. Então, a sucção digital é pior do que a de chupeta, até, né? E a questão do uso de mamadeira, que também é muito ruim, né?
Então, até enquanto é bebezinho, tudo bem, 3 aninhos, 2 anos e meio, depois é para ir para copinho, gente, não é para ficar com mamadeira, tá? Também, assim como a chupeta, é um hábito muito ruim, desalinha dente, atrapalha a respiração, né? Desalinha toda a musculatura, vai atrapalhar a mastigação, depois atrapalha a deglutição. Então, acaba que o ortodontista é quem trabalha com a questão do alinhamento dos dentes. Então, acaba que a fono vai encaminhar para o ortodontista vai encaminhar para a fono, né? Que vai fazer um trabalho específico com a musculatura, então, e o dentista com os dentes. E o ortopedista funcional dos maxilares é o seguinte: quando começa a ter, por essas outras questões, pode ter um crescimento da mandíbula, né? Da maxila ou da mandíbula, muito diferente, de forma que não casa mais a mordida, tá? E outros problemas que podem vir aí de malformações faciais, síndromes, etc, né? Por exemplo, crianças com fissura. Aqui em Bauru, nós temos o Centrinho, né? O Hospital de Reabilitações Crâniofaciais, né? Que cuida de fissurados e síndromes que têm a fissura, né? Que trabalha com isso. Então, nós temos aqui a especialidade de ortopedia funcional dos maxilares para pessoas que têm síndromes, né? Então, é muito comum ter essas cirurgias ortognáticas, tal, que consertam o tamanho de mandíbula, tal. Então, nesse caso, mas assim, não é a minha área também de atuação, tá? Porque precisa ser uma fono muito específica para trabalhar com esse tipo de reabilitação junto com o ortopedista funcional de maxilares, tá? Então, aí também é feito encaminhamento para fazer um trabalho da reabilitação da musculatura no pré-cirúrgico, porque daí são cirurgias, tá? Do ortopedista funcional de maxilares, e no pós-cirúrgico. Ele realinha, né, a mandíbula. Realinha, às vezes tem que cortar pedacinho, ou tem que pôr pedacinho. Coloca pino de titânio. Põe pino de titânio, às vezes corta pedacinho do quadril, do osso do quadril, por aqui, né? Tem vários tipos, né? Depende do caso, é um tipo de cirurgia. Nossa, não é minha área. Não é minha área. É difícil a recuperação, né? Não é minha área, assim, de atuação, mas como eu tô aqui na USP de Bauru e tenho um centrinho, e eu tenho um sobrinho que teve, hoje em dia adulto, né? Mas é fissurado, né? Teve fissura lá do palatino e precisou fazer a cirurgia ortognática, né, de ortopedia funcional dos maxilares, quando eu tinha 9 anos. E numa época que, hoje em dia, ele tem mais de 30, e ele fez quando eu tinha 9 anos, e na época ainda ficava amarrado, sabe? Ficava um mês tomando só líquido. Hoje em dia não precisa mais, que a ciência já evoluiu, graças a Deus. Já evoluiu, graças a Deus. Mas ainda é dolorido, né? Bom, então, eu acho que a gente já vai encerrar, né? Porque foi muito bom, Simone, conversar com você. Você esclareceu muita coisa, bastante gente está comentando aqui. A Keila está falando que chupou chupeta o dedo até os 22 anos. Keila do céu! Se você não ficou com alteração, você ganhou na loteria. Mas ela usou aparelho, né? Ela usou aparelho. Ela usou aparelho, né? Eu estou transmitindo. Quem? Eu tô transmitindo a live aqui da casa da Keila, por isso que eu tô rindo. Porque eu tô falando aqui, mas ela tá aqui do lado. Você olha à direita, eu vou ver se ela é assimétrica. Olha aí, hein? Chama a Keila lá. Não, Keila, vem cá, faz favor, Keila. Ai, coitada da Keila. Keila, sobrou para você. Ela vai matar. Tive que pôr. A chance da Keila ganhar na Mega foi reduzida a 0. De qualquer forma. Eu falei para ela que ela já está fazendo parte. De qualquer forma, Simone, foi muito prazeroso ouvir a sua fala.
são coisas... Ah, ela veio mesmo, ó. São atividades que eu desconhecia, são técnicas que eu desconhecia. Como eu falei, eu sou novo ainda nesse universo do autismo, tenho aprendido cada dia mais com as lives, com os estudos que eu tenho feito. E, assim, ter ouvido um pouco da sua partilha, um pouco do seu trabalho, me deu um pouco mais de ânimo para me aprofundar cada vez mais. Aqui, quem está aqui, ó. Até os 22? Até os 22 anos. Keila do céu! Olha, Keila, que sorte que você teve de não ter complicação. 2 filhos e o dedo na boca. Menina de Deus. Você não ficou com dificuldade respiratória? Aos 45 anos. Nada Mas está usando aparelho. Já tirei, já estou Já ótima. tirou. E não chegou mais dedinho, não. E respiração, não ficou ruim? Não, não. Ai, que Ótimo. bom, mas você teve sorte, viu? Que tem gente que fica bem comprometido. Eu sou... Abençoado. O dedo tá fino, né? O dedo tá fino. Um beijo. Beijo, querida. Um prazer, viu? Prazer, querida. Gente, e quando quiserem, me convidem aqui. Eu venho de Pode novo, ter viu? certeza. Nós vamos fazer o convite mais vezes, né, Edu? Não, com certeza. Viu a me seguir lá no meu Instagram, no meu Facebook, que é o @Simone Herrera, meu Instagram, e a TK, que é a minha empresa, né? @tk.ead.br. Para quem quiser dar uma olhadinha lá. Quer deixar seu telefone, Simone? Não precisa, só cai pelo Instagram, vocês já conseguem lá meus contatos. Então Simone, agradecer mais uma vez aí, falando por mim, né? Não só por mim, mas creio que por todos que acompanharam a live aí. Obrigado mais uma vez. Se você permitir, eu gostaria de entrar em contato depois para a gente tentar marcar uma live lá no meu Instagram para falar um pouco mais sobre fonoaudiologia. Com certeza, vamos sim. Pede meu contato para a Débora aí que ela te passa. Tá certo. Tá? Gente, muito obrigada, todo mundo que está aqui também, por estar aqui comigo nesse sábado à noite. Mas eu agradeço, Simone, por você ter se disponibilizado, né, em bater esse papo com a gente aqui na página, porque a página nós somos mães, né, o Edu que não é mãe, mas está participando com a gente, está ali no meio, né, fica ali, encontra um aqui, outro ali, o Álvaro liga, que quer ver ele, então já está integrado. Então, assim, nós somos mães que a gente quer levar informação para as outras mães, né, não somos repórter, nada. E o intuito da página é esse mesmo, a gente levar informação e conhecer histórias de outras mães também, porque tem histórias, né, muito bonitas aí que a gente gostaria de contar. Tem outras mães aí que vão participar também. Qualquer dia a gente conta a nossa. Com certeza, eu quero saber. Um beijo, viu? Beijo, tchau. Tchau, Edu. Obrigada a todos da página. Tchau, gente. Uma boa noite, e até bom final de semana. Na próxima, acho que a Andréia vai estar, né? Aí o Edu vem também. Sim. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.